Olá, amigos. Esta é a quarta videoaula da disciplina Literatura Cearense 1. Hoje concluiremos o estudo sobre o romantismo no Ceará, tendo como tema os poetas da abolição. Como as demais videoaulas, esta será dividida em 3 blocos. No primeiro, apresentarei algumas informações sobre o movimento abolicionista no Ceará. No segundo bloco, veremos um pouco da vida e da obra dos poetas Antônio Bezerra e Justiniano de Serpa. No terceiro e último bloco, o foco será o poeta Antônio Martins, ao que se seguirá um breve resumo sobre o que vimos do romantismo no Ceará. Então, sem perder tempo, vamos à videoaula. Durante a campanha abolicionista, inúmeros foram os escritores que puseram em verso a sua indignação contra os escravistas. Porém, como afirma Antônio Salles ao historiar a nossa evolução literária, apenas 3 ficaram conhecidos como os poetas da abolição, ou seja, foram os poetas oficiais do movimento. Foram eles Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins. Mas antes de discorrermos sobre eles, vejamos como se deu o processo de libertação dos escravos no Ceará. No século XIX, as doutrinas que justificavam a escravidão até então passaram a ser criticadas em nome da moral, da religião e da racionalidade econômica, leia-se o liberalismo. Segundo Emília Viotti da Costa, descobriu-se que o cristianismo era incompatível com a escravidão, o trabalho escravo menos produtivo do que o livre, e a escravidão uma instituição corruptora da moral e dos costumes. No Brasil, no entanto, a elite econômica não se dispunha a promover a libertação dos escravos, nem tampouco a melhorar as condições de vida dos negros cativos, salvo, é claro, aqueles que aderiram ao movimento abolicionista. Após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, surgiu no país uma crise de mão de obra, principalmente na lavoura cafeeira. A alternativa encontrada por esses produtores foi a compra de escravos oriundos de outras províncias do Brasil, gerando assim o tráfico interprovincial. A província do Ceará passou a fornecer escravos para a região sudeste, ocasionando um grande fluxo de escravos para lá e, consequentemente, a diminuição de negros cativos no Ceará. É interessante dizer que, além dessa ida, de escravos do Ceará para o Sudeste, também nós tivemos secas, algumas secas que também fizeram com que o negro não tivesse mais tanta importância, na economia local. Então isso também explica a diminuição de escravos no Ceará. Coube ao deputado provincial Pedro Pereira da Silva Guimarães a primeira proposta de emancipação dos escravos, que visava um fim negociado sem conflitos e gradual da escravidão. Em março de 1850, o deputado, filho de Aracati, iniciou a leitura de um anteprojeto bastante simples, contendo apenas os seguintes itens. Primeiro, artigo 1º, todos os nascidos de ventre escravo no Brasil serão considerados livres da data da presente lei em diante. Artigo 2. Os senhores de escravos ficam obrigados a libertar os mesmos escravos, toda vez que estes, pela sua alforria, derem uma quantia igual àquela pelo que foram comprados, doados ou havidos por qualquer outro título. E artigo 3º. Os senhores de escravos que forem casados não poderão vender ou alienar por qualquer forma um dos cônjuges sim o outro, sob pena da nulidade da alienação,
ficam revogadas as leis e disposições ao contrário. É bom que se diga, inclusive, que antes, né, era até uma estratégia mesmo dos donos de escravos dividirem as famílias, né? Não deixarem que as famílias de escravos ficassem sob o mesmo teto. Então vendiam o marido para uma fazenda, a esposa para outra, os filhos iam para outra, né? Então isso era uma estratégia, inclusive. A ideia aqui é que, sendo um casal, eles ficassem na mesma fazenda. A proposta, no entanto, não foi aceita e o deputado veio apresentá-la por mais duas vezes, uma ainda em 1850 e outra em 1852. Posteriormente, em 28 de dezembro de 1868, é sancionada a Resolução 1254 pelo presidente da província, era o nome que se dava ao governador, né? Diogo Velho de Cavalcante Albuquerque, que autorizava o executivo a custear a alforria de 100 escravos nascituros. Então observem aí que o escravo, que o Estado ia pagar por esses 100 crianças, né, que iriam nascer filhos de mãe e pai escravo. A ação política motivou o surgimento de instituições abolicionistas. Aqui no Ceará, em 25 de maio de 1870, surge em Baturité a primeira sociedade libertadora da província do Ceará. E logo se segue, no mesmo ano, a Sociedade Libertadora Sobralense, que foi fundada em 25 de julho. Em meio à catástrofe da seca que assolou o Ceará entre 1877 e 1879, fundou-se no dia 28 de setembro de 1879 em Fortaleza a Associação Perseverança e Porvir. Da Perseverança e Porvir, formou-se em 8 de dezembro de 1880 uma nova organização dedicada não só à emancipação dos negros, mas também à abolição, a Sociedade Cearense Libertadora. E em 1º de janeiro de 1881 foi criado o Jornal Libertador, com o fim de divulgar as ideias da Sociedade Cearense Libertadora. Então vocês estão vendo aí essas duas fotos. A primeira aí é a ata, né, de instalação da Perseverança e Porvir. E o segundo é um fragmento, aí, uma parte aí do Jornal Libertador, que anuncia o fim da escravidão no Ceará, que só ocorreria um pouco depois, né, da sua fundação. Então, nós temos vários nomes aí que participaram, ou da Perseverança e Porvir, ou então da Sociedade Cearense Libertadora. Na ilustração, inclusive, o nome está ao contrário, né? Aí diz Sociedade Libertadora Cearense, na verdade era Sociedade Cearense Libertadora. Então, entre os vários nomes aí, nós temos os 3 poetas, né, que vieram a ser conhecidos por poetas da abolição. Então, nós temos Antônio Bezerra de Menezes, Antônio Dias Martins e Justiniano de Serpa, entre outros nomes aí. Além desses homens, cabe destacar o papel das mulheres, como o da sobralense Maria Tomásia Figueira Lima. Era uma aristocrata, vocês veem aí a foto dela, né? Então, Maria Tomásia Figueira Lima fundou e foi a primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, a entidade que mais lutou em prol do fim do escravismo na época. A sociedade, fundada em 8 de dezembro de 1880, reunia 22 mulheres de famílias influentes que argumentavam a favor do fim da escravidão. Elas inclusive conseguiram até mesmo patrocínio do imperador Dom Pedro II. O movimento promovia reuniões abertas ao público, sempre ressaltando a importância da libertação dos escravizados.
também recorriam aos jornais e clamavam pela abolição de toda a província. Nós voltaremos a falar deste movimento, porque um dos poemas que nós iremos comentar foi dedicado às mulheres desta sociedade, Sociedade das Cearenses Libertadoras, né? Aqui nós temos uma afirmação de que a perseverança e porvir, na verdade, ela tinha outros interesses, né, do que realmente a libertação dos escravos, né? Então, Pedro Alberto Oliveira diz que a perseverança e porvir surgiu e desapareceu modesta. Seus associados tinham mais boa vontade do que dinheiro e poder. Não resta dúvida que tinham como principal objetivo oferir rendimentos monetários para seus associados, né? Contudo, mais adiante, o mesmo autor afirma que, ao completar um ano de existência, já estava demonstrada a estabilidade e vigor da perseverança e porvir. O fim da seca vinha trazendo à província condições propícias ao retorno de suas atividades normais, o que trouxe benefícios àquela cooperativa. Nós vamos ver aqui também a importância de uma figura incrível, filha de Aracati também, que foi Dragão do Mar. Vocês certamente já ouviram falar de Dragão do Mar. Há uma estátua dele, inclusive, né? Aqui em Fortaleza, né? Em Fortaleza há uma importante estátua dele, no Centro lá de Cultura Dragão do Mar, né? Então nós vamos ver um pouco do papel que ele desempenhou. Então, até a década de 80, o movimento abolicionista no Ceará foi sempre cauteloso, né? Vocês viram, por exemplo, que Pedro Pereira, ele propõe lá um projeto de lei, mas que era uma negociação, né, com os donos de escravos, era algo que seria gradativo. Então o movimento abolicionista foi sempre cauteloso, né? Os abolicionistas procurando agir sempre dentro da legalidade, mas isso iria mudar. Tudo se modificou no dia 27 de janeiro de 1881, quando estava programado o embarque de escravos no vapor Espírito Santo com destino ao Rio de Janeiro. Aquela que nós já ouvimos falar, né? Aquele trânsito interprovíncias, né? Principalmente o Sudeste, recebia escravos vindos de outras províncias. No dia anterior, Antônio Bezerra, nós temos aí a foto dele em destaque, Isaac do Amaral e João Carlos Jataí saíram à noite para convencer pessoas a criarem tumulto na praia na hora de embarque dos cativos, com o fim de facilitar a fuga desses escravos, né, que seriam levados. Como líder dos jangadeiros, Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde, né? Matilde era a mãe dele, convenceu seus companheiros a não transportarem os escravos para qualquer navio negreiro, vindo a proferir a célebre frase: no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Posteriormente, em agosto de 1881, houve uma nova tentativa de embarque de escravos que seriam vendidos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, novamente os jangadeiros, liderados por Dragão do Mar e pelo escravo liberto José Luiz Napoleão, se recusaram a fazer o transporte. Assim, o Porto do Ceará veio a ser considerado oficialmente pelo movimento abolicionista fechado para o tráfico interprovincial. Então, na ocasião, um poeta anônimo assim homenageou a figura de Dragão do Mar. No poema é dito: o nobre jangadeiro Nascimento, que o povo batizou pelo dragão, na praia foi o nosso salvamento, jamais se despertou um só irmão. Era belo de ver, foi um portento, tinha o povo da praia pela mão, trancou com chave d'ouro o nosso porto, de muito desgraçado
foi conforto. E aqui uma revista muito importante da época, a revista Ilustrada, não é? Estampa exatamente a figura de dragão do mar, não é? Mostrando o quão importante foi o Chico da Matilde para que chegássemos ao fim da escravatura em terras cearenses. Em 1º de janeiro de 1883, com a presença de José do Patrocínio, que aqui chegaram no dia 1º de dezembro do ano anterior, José do Patrocínio, que foi escritor, jornalista, não é? Então, nesta data, 1º de janeiro de 1883, a Vila do Acarape, atualmente chamada de Redenção, né, concede plena liberdade a todos os seus escravos, antecipando assim a todas as cidades e vilas do país. E um ano depois, em 25 de março de 1884, o presidente da província, Manuel Sátiro de Oliveira Dias, decreta a abolição dos escravos em todo o Ceará. Em Fortaleza ocorrem festas durante 4 dias. É importante dizer que houve resistência de alguns donos de escravos, né? Alguns se negaram a libertar seus escravos, mas foram, claro, convencidos, né, a fazerem isso. Aqui nós temos uma ilustração do Museu Senzala, lá em Redenção. Para quem não visitou ainda, eu recomendo a visita. Eu já fui 2 vezes, né? Então lá vocês vão ter contato, entre outras coisas, com os instrumentos que eram usados para a tortura dos negros, né? Então aí você tem muitas ilustrações, um conjunto de ilustrações de orixás também. É muito interessante essa visita, eu recomendo a todos, né? E aqui ainda nós temos uma importantíssima pintura, né, de um artista plástico cearense chamado Fortaleza Liberta, obra do pintor cearense José Irineu de Souza, foi feita em 1883. Representa a votação da abolição da escravidão em Fortaleza 5 anos antes da assinatura da Lei Áurea. Encontra-se no Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, né? Então, se vocês puderem também, podem apreciar essa bela ilustração. Então, com essa ilustração, nós encerramos o primeiro bloco desta nossa 4ª videoaula.